A esperança em vão, diz Marco Aurélio sobre a PEC do Foro Privilegiado. Segundo o ex-ministro do STF, a proposta é inócua e pode ser considerada como afronta às cláusulas pétreas da Constituição. Gente, quando um ministro ou ex-ministro chega a falar, a gente é obrigado a pôr a barba de molho. Porque Marco Aurélio não ia falar simplesmente por falar. Olha bem, continua a Revista Oeste. Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a proposta de emenda constitucional, a PEC, que busca impedir o STF de abrir inquérito ou processar parlamentares por crimes cometidos durante o mandato, não terá efeitos práticos. De acordo com ele, a própria Corte, olha bem, a própria Corte poderá derrubá-la. Quer dizer, por mais que os deputados forçar, não adianta, porque a Corte vai simplesmente derrubar. E quem está acima da Corte? Só Deus, só Deus. E continua a revista. Isto já é disciplina constitucional, afirmou Marco Aurélio, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, em entrevista concedida ao site Poder 360, nesta sexta-feira, 8. E dar uma esperança vã à sociedade. A competência do Supremo é de direito escrito. Está na Constituição de forma exaustiva. Segundo Marco Aurélio, a PEC do Foro Privilegiado é inócua e ocorre o risco de o STF dizer que a proposta afronta cláusulas pétreas. O ex-ministro também disse discordar da atual aplicação do Foro Privilegiado pelo STF, defendendo que os benefícios deveriam proteger o cargo, não o indivíduo. Mas, infelizmente, não é o cargo que é protegido. O indivíduo esconde atrás do cargo para poder se autoproteger. Continua a revista. O texto apoiado por líderes do Centrão e dos partidos como União Brasil, PP, PL, PSD e Novo surge com a proposta às ações do ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos de 8 de janeiro e das chamadas milícias digitais. Na cabeça do Alexandre existe isso, o tal do golpe, mas na realidade, na verdade verdadeira, que existe mesmo de fato, consumado, confirmado, é que o ministro Alexandre de Moraes, ele e o Lula deram o golpe na democracia brasileira. E ponto final. Se houve golpe, esses dois é que deram o golpe, não o Bolsonaro com o pessoal da direita. A proposta determina que caberá ao Congresso aprovar investigações sobre deputados e senadores, ficando a análise dos casos a cargo dos tribunais regionais federais ou Superior Tribunal de Justiça. Disso Marco Aurélio. O homem está só dizendo. Marco Aurélio criticou decisões recentes de Moraes. Marco Aurélio aproveitou para criticar as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes
ao senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que passou a usar tornozeleira eletrônica depois de viajar aos Estados Unidos sem tornozeleira. Ele pôs a tornozeleira porque ele quis, ele acha lindo, ele quis satisfazer a vontade dele. Porque se o Marcos Duval quisesse, ele já estava nos Estados Unidos, simplesmente não votaria mais. Pronto, ficava por lá. Acabou, moleque. Mas não, ele voltou porque ele não deve nada. E o Moraes já tirou tudo dele. Tirou até o direito de senador que ele conquistou através do voto. O ministro, sem conquistar um voto sequer, tirou, simplesmente tirou. Quer dizer, fica muito difícil, mas tudo bem. Quer dizer, depois que o Alexandre examinar bem a sua consciência, ele vai ver o tanto de erro e de injustiça que esse homem cometeu. Continua a revista. Além desse monitoramento, o parlamentar enfrenta restrições como recolhimento domiciliar noturno, bloqueio de contas e proibição de uso de redes sociais. Para o ex-ministro, a tornozeleira eletrônica representa uma pena que alcança a dignidade do homem. O magistrado aposentado acredita que o Senado possui prerrogativa para assustar esse tipo de decisão. E existe mesmo. Ele baseia entendimento no artigo 53 da Constituição Federal, que determina que as autoridades só podem prender deputados e senadores em flagrante por crime inafiançável, e que o plenário decide se mantém ou revoga a prisão. Se o Senado pode, ou mais que derrubar a prisão em flagrante por maioria simples, pode ou menos, né? Quer dizer, se o Senado, por maioria simples, ele pode derrubar essa ação. E também ele pode, com menos senadores ainda, ele pode também derrubar, que é assustar numa medida como a tornozeleira, que limita a liberdade de ir e vir, apontou o ex-ministro. Quer dizer, o ex-ministro, ele não conforma de ver o Supremo tomando essas decisões tão facínoras contra todo mundo. Não tenho dúvida, disse Marco Aurélio, se eu tivesse no Senado, meu Deus do céu, eu iria à tribuna para que o plenário deliberasse nesse sentido. Não importa o partido ou o senador, é a instituição que está em jogo, ou seja, o que está em jogo é o Senado Federal. Mas para isso, ministro, precisasse que a gente tivesse ali na presidência do Senado um homem. Infelizmente, o que nós temos é aquilo que ali está sentado. É aquele que diz que, mesmo com 81 votos, ele jamais abriria um processo de impeachment contra Moraes. Por quê? Porque ele está até o pescoço atolado lá no Supremo Tribunal Federal. Ele, o irmão dele, a família dele, o pai, a mãe, todo mundo. Está até o pescoço. Pelo menos ele mostra isso. Porque não é possível que um senador que foi eleito pelo povo chega a presidente da Câmara e simplesmente dá uma banana a todo mundo e faz o que ele acha que deve ser feito, protege sua família e azar do povão. Está errado, muito errado.
E mais errado ainda fica, mais vergonhoso para quem votou nesse senador aí, Alcolumbre. Quem votou em você, Alcolumbre, deve estar morrendo de vergonha de ter votado em você, por tudo isso que você está fazendo. Eu sou o Alvarenga e esse é o Viva Notícia. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.